Geometricamente, o que é o produto escalar? Pego meu vetor R1, meu vetor R2, que formam um certo ângulo θ. Eu pego a projeção de R1 em R2. Tem uma distância aqui, que é R1, cosseno de θ. E vou chamar de produto escalar R1, produto R2, do meu módulo R1, vezes o módulo R2, vezes o cosseno de θ. É essa a nossa definição de produto escalar. Note que se eu fizesse o contrário, projetasse R2 perpendicularmente em R1, teria aqui R2 cosseno de θ, multiplicando R1, portanto, a mesma coisa. Isso é igual a R2 produto R1. Aqui? Sim, pode. Mas a lei dos cossenos, ela tem embebida essa noção de produto escalar. Como é que o produto escalar pode ser usado quando a gente usa essa notação aqui, em termos da soma de três coordenadas? De uma forma absolutamente simples. R1 escalar R2 vai corresponder ao termo de multiplicação de cada elemento. Então, teremos x1 vezes x1 vezes x2, que multiplica i, escalar i. y1, y2, que multiplica j, escalar j. z1, que multiplica z2, que multiplica k, escalar k. Mais todos os outros 6 termos cruzados. Ou seja, x1, y2 e j, mais x1, z2 e produto k, mais y1, que multiplica x2, j, produto i, mais y1, z2, j, produto k, faltam 2, mais z1, x2, k, produto i, mais z1, y2, k, produto j. Por que eu falei que era simples e saí com 9 termos aqui? Porque agora a gente vai aplicar esse conceito para os versores. Se eu tenho aqui o versor i,
E eu projeto ele em cima do próprio versor I. Concordam que, como o ângulo é 0, cosseno de θ é 1. Vou ter o produto dos módulos. Mas, como eu disse, isso aqui é um versor, é unitário, adimensional. Isso aqui é simplesmente 1. E o mesmo se aplica para J e para K. E como fica a projeção de J em I? Eles são ortogonais. Portanto, I vetor J vai ser igual a J versor I, J produto I, vai ser igual a 0. Idem para I vezes K, K vezes I, K vezes J, J vezes K. Todos eles são nulos. Você sabe porque eles são ortogonais entre si? Exatamente por serem ortogonais entre si. O produto escalar permite você distinguir vetores ortogonais de vetores que têm uma projeção não nula. Ali, quando você escreveu lá em cima, quando você marcou os vetores R1 e R2, qual que é a diferença entre o vetor e o que não tem uma indicação em cima? O vetor é justamente um módulo com uma direção no espaço. Se eu não boto a flechinha em cima, estou dizendo que estou pegando o valor absoluto. Mas quando a gente coloca eles numa conta assim, os vetores, eles não vão ter o mesmo valor entre si? Eu digo, esse R1 vezes R2 seria igual a R1 e R2 do outro lado também? Ah, não, aqui é R1 vezes R2, é um produto, Sim. cuja resposta é um escalar, um número. Tá, entendi. Não é uma soma, mas é simplesmente fazer um produto da mesma forma como fazemos um produto de uma soma de números reais com uma soma de outros números reais. Fazendo isso dessa forma naive, vão surgir todos esses termos, dos quais este e este se anulam. E sobram somente essas três contribuições. E o resultado é que o produto escalar de dois vetores vai ser igual a x1 mais x2 mais y1 mais y2, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Isso é uma ótima forma de você verificar se os dois vetores são ortogonais ou não. Se isso der zero, sim, eles são perpendiculares, sem ter que fazer a representação espacial deles. Daí fica claro também que quando expressamos um módulo, módulo de R é simplesmente a raiz quadrada de R produto R. Ou
seja, raiz quadrada de x quadrado, y quadrado e z quadrado. Então, senhores, alonguem-se, respirem fundo, abanem, porque realmente está quente. Mas vamos agora combinar o cálculo aprendido na última aula com os vetores que usamos nessa aula para elaborar a nossa cinemática em 3 dimensões. Se temos um corpo cuja posição é descrita por um vetor r que depende do tempo, por um vetor r que depende do tempo. Ou seja, um x que é a função do tempo, um y que é a função do tempo e um z que é a função do tempo também. Esse vetor r permite descrever uma trajetória do corpo no espaço em um certo instante t, ele vai estar nessa posição R. No instante posterior, ele vai estar em uma posição R de t mais ΔT. Eu posso simplesmente calcular quanto vale o meu vetor ΔR como R em t mais ΔT menos R de t. Isso vai me ser útil para calcular a velocidade do corpo. Não mais uma velocidade escalar, não mais em uma dimensão, mas em 3. Posso calcular a velocidade como a derivada temporal desse R de t. Como vimos, isso é definido como limite para o intervalo de tempo ΔT tendendo a zero, de R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Podemos aplicar aqui as propriedades que havíamos visto para a derivada. A derivada dessa soma vai ser a soma das derivadas. V será então a derivada de x de t em t na direção I. A derivada de y de t na direção J. E a derivada de z de t na direção K. Por que fazemos isso? Primeiro,
a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Segundo, nossos versores I, J e K são constantes. Então, eles podem ser tirados da derivada, podem ser tirados do limite sem peso na consciência. Por favor. Mas então não estou entendendo. Desde o conceito de derivada, desde o começo, não sei se é o momento que eu perguntar, mas eu não consigo. A derivada, você está lembrado que justamente nós havíamos visto a função de x de t e a derivada nós associamos a ideia de uma tangente aqui e calculamos a tangente do ângulo dessa reta passando aqui nesse ponto. É essa a nossa noção de derivada, essa noção geométrica. Ok? É a taxa de variação da função x ao longo do tempo. Essa é a nossa ideia de derivada. Nós podemos fazer isso para x ou, nesse caso, temos uma trajetória do corpo no espaço e vamos analisar como essa trajetória evolui no tempo. Ou seja, vamos tirar a derivada em cada uma das coordenadas e, com isso, obter uma componente x da velocidade, uma componente y da velocidade, uma componente z da velocidade. Então, se temos um vetor no espaço e ele varia, a posição desse ponto pode ser descrita também empregando a taxa de variação dessa posição, ou seja, qual a velocidade desse ponto no espaço. Vai ter uma componente x, y e z no espaço. Agora, note bem, não é mais algo como uma posição, mas uma velocidade. O x em função de t representa qual grandeza? X em função de t representa metros, unidades são metros por segundo. É uma velocidade na direção x. Quando você derivar esse x, isso vai dar uma função de aceleração? Quando você derivar esse vx, sim. Ah, o vx. Mas o x, então, ele é o espaço. Hã? X, que é função de t, é uma posição no espaço. Ah, é o espaço. É a projeção dele no eixo horizontal. Aí você derivou e deu velocidade. Aí deu a velocidade dessa projeção. Aí quando você derivar, vai dar aceleração. Exato. O que é curioso você notar é que essa velocidade, esse ΔZ, ΔR aqui, à medida que você vai aproximando esse tempo de zero, ele sai de uma secante e evolui até uma tangente. A sua velocidade ela vai ser sempre uma tangente à trajetória. Claro está também que isso aqui está descrevendo um vetor, mas não mais um vetor no espaço de posição, mas um espaço de velocidades. As unidades não estão em I, J e K, elas são adimensionais. Elas estão aqui nos escalares que multiplicam I, J e K. E claro está também, como você bem apontou, eu posso calcular a aceleração como a derivada temporal do nosso vetor v, e com isso teria uma aceleração x na direção y, uma aceleração y na direção j e uma aceleração z na direção k. Vamos então aplicar a cinemática 3D diretamente num caso de lançamento parabólico.
O que é esse lançamento parabólico? Como eu digo, físicos são indivíduos naturalmente preguiçosos. A gente começa, por exemplo, aqui, com uma certa velocidade V0 para o nosso corpo. E vamos escolher partir aqui da origem. Ou antes por esses eixos. A gente começa com essa velocidade V0 e sabemos que os corpos sofrem uma aceleração G para baixo. Primeira coisa para resolver esse problema, vamos escolher a orientação dos nossos eixos. Poderia colocar x, y e z assim, para resolver o nosso problema. Seria absolutamente válido, eu poderia usar essas equações aqui. Mas o que acontece nesse caso? Vou ter uma componente da minha aceleração para cada direção. Se eu escolhesse aqui G com uma direção I e uma direção J como essa, eu iria ter uma aceleração na direção Y e uma aceleração na direção X. Contribuindo para a minha aceleração G resultante. A primeira coisa que a gente faz é buscar uma orientação que deixe o nosso sistema mais simples. Por exemplo, esta aqui. I e J. Z está saindo da lousa. Mas o que acontece? Nossa aceleração G vai ser simplesmente, nossa aceleração A vai ser simplesmente menos a aceleração gravitacional multiplicando o nosso versor J. Temos uma aceleração constante e nula na direção X e na direção Z. Entendi. Então, se tiver a aceleração A é menos G vezes J. Da experiência, a aceleração, nesse caso, ela puxa para baixo. Aquela ideia que ela vai aumentar a velocidade na direção vertical. Então, vou dizer que colocar um dos meus eixos, o eixo Z, na direção vertical, apontando para cima. A aceleração é sempre a mesma. Mas eu digo, ela vai ser negativa só na primeira etapa do movimento, não é? Não. A aceleração sempre vai apontar para baixo nesses experimentos, como o de Galileu. Você tem apenas a força-peso apontando para baixo. Então, a aceleração é sempre negativa e constante. Por que eu escolhi assim? É uma liberdade que você tem. Você pode escolher qualquer orientação. O que eu estou dizendo é que, ao invés de você ter duas acelerações e ter que levar a aceleração aqui em todas as orientações, vocês podem escolher uma orientação. Você gira os seus eixos de forma que um deles esteja alinhado à aceleração. Agora, tenho ainda o x e o z. Tenho um vetor V0. Já tenho esse eixo orientado. Note que aqui, I e K, eu posso virar à vontade. Mas por que é que eu vou pegar o meu V0 e botar 3 componentes? Posso trabalhar com V0 envolvendo apenas 2 componentes. Fazer um plano aqui usando V0 e J, que eu já defini aqui com G. O que sobra é o I. Então, minha velocidade V0
com a ajuda de um ângulo θ, posso escrever como módulo V0, cosseno de θ na direção I, mais V0, seno de θ na direção J. Bom, tenho aceleração, tenho a velocidade inicial, preciso da posição inicial. Pelo cúmulo da preguiça, vou escolher aqui a origem do meu movimento como zero. X, y e z igual a zero para t igual a zero. Então agora aquela questão de você pegar e sair atrás da função primitiva. Se minha aceleração é igual a menos g vezes i vezes j, minha velocidade em função do tempo eu posso obter por integração. Minha componente de aceleração na direção horizontal é zero. Portanto, minha velocidade na horizontal vai ser uma velocidade x i. Na direção vertical, minha aceleração é constante. A função primitiva vai ser uma velocidade v0 na direção y, mais a aceleração vezes o tempo, menos g vezes t. A aceleração é menos g. Isso para a direção j. E na direção k, vz vezes k. Integro de novo e tenho que a posição do meu corpo é r de t, vai ser simplesmente x mais vx vezes t e x0 mais y0 mais v0y vezes t menos g sobre 2 t quadrado j mais z0 mais vz vezes t na direção k. Note que a integração, como a derivação nesse caso, pode ser tratada separadamente para cada orientação. Porque elas estão desacopladas. Não tem nenhuma aceleração que esteja distribuída aqui entre duas orientações distintas, nem acopladas com uma outra variável. Na direção x e k, x e z, as velocidades são constantes? Justamente, são. Isso lhe diz que elas são. Tá. Como a aceleração na direção I e a aceleração na direção J, na direção K são zero, as velocidades são constantes. Você poderia fazer um exemplo numérico? Bom, numérico é só chamar isso aqui de 10 metros por segundo quadrado. Ok? Então a gente pode pegar e calcular toda a trajetória da parábola e colocar números nela. Isso aqui, sim, o único termo que tem aqui é o g, que é uma constante. Os demais termos nós vamos selecionando aqui nossas opções de V0 e R0. Vamos ter aqui nosso R de t, vai ser igual a V0 cosseno θ vezes t i mais um V0 seno θ t menos g sobre 2 t quadrado na direção j. Por quê? Na nossa escolha, velocidade z é igual a zero, posições iniciais são nulas, tenho apenas uma componente de velocidade inicial na direção x, uma componente de velocidade inicial na direção y e uma aceleração constante. Então, é isso aqui a resposta final do problema.